Eu separei um corte aqui do programa G4 do Band Esportes. O Vessone trouxe aqui toda a informação do Coringão e sobre o clássico, né? O derby que acontece amanhã na Arena Netflix, Sandy Júnior, às 9h30 da noite. Fica comigo até o final do vídeo aí, pra você ficar por dentro aí das novidades, das últimas notícias do Coringão e do derby. Mas antes, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa seu like e deixa também aí o seu palpite para o jogo de amanhã. Vamos lá para o vídeo. Pô, o Corinthians não tem mais nada pra fazer. Vai ter que lutar para não cair. Quem sabe pegar uma vaga na Libertadores. Vai ter um campeonato, mais nada. Considerando que ele perca. Aí é a hora. Aí talvez fique insustentável. Mais do que já é ter essa turma. O Memphis vai estar aí para jogar uma vez por semana. Dorival estaria disposto a fazer isso como técnico? Na teoria... Sem contar que o Dorival está esperando reforços, né? Então, pois é. Ele tá trabalhando com o cenário A. Que eu tava falando. Na teoria você... O próprio cenário A já é meio louco diante desse cenário. Na teoria você tenta manter só o que você tem. Em caso de insucesso na quarta-feira. Mantém o que tem e esse time, sinceramente, ele vai... não corre risco... Eu não consigo correndo risco de rebaixamento com o time que ele tem no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário. Eu acho que aí, assim, a cobrança vai ter que ser, no mínimo, para ir para a Copa Libertadores... de preferência na fase de grupos, né, para não correr risco como acabou acontecendo esse ano. A pergunta é boa, é difícil da gente ter uma noção, porque sábado, por exemplo, pode trocar tudo de novo. E aí entra o que estava e fala, tá todo mundo aqui que está empregado agora, eu estou mandando todo mundo embora, eu vou trazer meus parça tudo de novo e nós vamos fazer tudo de novo que estava fazendo. É muito difícil ter um diagnóstico assim. Então, é importante a gente até conversar isso daí antes do jogo. O cenário de sábado, você considera ainda indefinido? Porque é sócio. Então, o cara ganha lá uma promessa de um cargo, de uma carteirinha, de virar assessor, ele fala, opa... O cara não tá nem aí com o Corinthians, cara. Não é possível, cara. Então... Não é possível. Eu também espero que as pessoas pensem o não é possível. Só que eu não sou eu maluco aqui que vou cravar uma coisa que sim ou que não. Não, eu vou cravar. Diante de umas eu vou cravar. De pessoas que votam muitas vezes por causa do churrasco, por causa da carteirinha, porque vira assessor, porque consegue parar o carro no estacionamento da Neoquímica Arena. Quando o Augusto foi eleito, não era essa turma aí também? Que votou? Sim. Então, naquele momento, essa turma deu um basta para renovação e transferência. Não, agora não é possível, velho. Por isso que eu também não acho. Não é que possível, eles sejam loucos de falar, não, eu quero a piscina. O Tuma já foi bem claro, tem mais 3 pedidos de impeachment. 6 pedidos de... 6, né? 6 pedidos de impeachment pro Augusto, que o Corinthians vai parar. Para. Se ele quiser, ele para. Ele paralisa ele o vai marcar daqui um mês, ele marca uma nova eleição, uma nova votação do Conselho para impeachment. Aí... Se toma no conselho, vai de novo para os sócios. Volta ao Augusto Melo, é surreal. É um caos, vira o caos. É bizarro, é o caos. Vira o caos. Politicamente, tal, administrativo, vira um caos. Sabe? Não é possível. Eu também, a minha frase também é essa, não é possível que os sócios farão um negócio desse. E eu vou repetir pela 1000ª vez. Eu não concebo alguém que estar indiciado pelo Ministério Público... indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público e réu na Justiça, ser o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. E quando eu falo alguém, não é o Augusto, é alguém todos. O Massa, o Fione, eu, o meu pai. Alguém, nessas condições, não pode ser presidente do Corinthians. Ponto. É assim que é. Se alguém pensar diferente disso daí, é porque você odeia o Corinthians. O sócio que pensar diferente odeia o Corinthians. E mais, respeitando o estatuto, eu tenho estudado o estatuto do Corinthians, ele é quase igual como todos os outros, certo? Tem uma ou outra diferença, um absurdo a mais ou a menos. Pense, você conselheiro, cara, se a comissão de ética... Se o trabalho que for feito, se ficar comprovado, o Ministério Público também está nessa, questão das notas. Isso nas gestões passadas. Isso. Se ficar comprovado o envolvimento de Andrés e do Ilho, de uma vez por todas, o Corinthians precisa se livrar dessas pessoas. Sim. Expulsá-los do Corinthians. Tá? Então, você que é conselheiro, presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem uma grande oportunidade de se livrar das suas amarras. Politicamente, construir um novo ambiente. Mesmo que você tenha chegado lá pelas mãos dessa gente, dessas pessoas.
que eram referências dentro do clube. Tá tudo bem. Repito, com todo o direito de defesa, ampla e restrito direito de defesa, ser comprovado, vocês, conselheiros, têm uma grande oportunidade de entrar para este mundo, que é o mundo que eu quero que todos os clubes entrem. Certo? Porque isso seria espetacular se nós tivéssemos um futebol brasileiro saudável para todo mundo. Olha, só uma coisa só. Eu não, obviamente eu concordo com tudo que ele fala, só que como eu sei as coisas como acontecem em clube social, sobretudo no Corinthians, de tudo é jogado para debaixo do pano, pelo menos era assim, é que agora a cobrança do lado externo está muito forte, eu estou achando que pode mudar mesmo, de coração eu acho que pode mudar. Mas o normal é jogar para baixo do tapete. O que eu confio? Na entrada do Ministério Público agora. Agora o negócio está ficando diferente. O buraco é mais embaixo. É do muro para fora. Com o Ministério Público e o promotor que pegou, as informações são de que um cara muito sério, muito corintiano mesmo, e que esse cara não vai deixar pedra sobre pedra. Então, eu estou muito mais na confiança agora do Ministério Público e tomara Como é o nome dele? Eu vou pegar aqui. Tá, desculpa. Eu estou muito mais confiante nele do que internamente. Você falou, o comum é, mesmo afastados momentaneamente da vida política, eles serem acobertados e continuarem ali, como foi o caso. Então, mas agora não, né? Porque agora... Você entende, Arnaldo? Não, mas a gente... O cara que é grato... Ah, sim, tudo bem. O cara que é grato a essas pessoas que os colocaram lá, né? Ele tem uma grande oportunidade de falar, meu irmão, porra, a gente viveu pra caramba, mas... O promotor Cássio Roberto Concerino. Boa sorte, doutor Cássio. Agora, siga firme, cara. Só uma coisa. Venha falar aqui com a gente. Que é meio natural. Não, pô, esses caras, né, não vai ficar... Não daqui vai. A pouco... Não então, eu também acho que não. Volta, né? Eu também acho que não. Mas, nem vamos entrar nesse assunto agora, mas só para ilustrar. A gente acha que é óbvio que não vai dar. Vamos lembrar, aquela turma do São Paulo que aconteceu todas as coisas, o Aidar, ele até hoje, ele não foi expulso. Como lá atrás, no auge, lá na década de 90, teve as questões do Pimenta, etc. Esses caras estão aí até hoje. Então, o Pimenta, o Aidar, essa turma. Estão lá no conselho de ilustres ex-presidentes tomando decisões. Estão lá, tomando decisões. Eles não estão mais na linha de frente, mas eles fazem parte. Que isso que o está falando. Então, por exemplo... Não é uma relação direta. Então agora tem lá, o Andrés vai embora. Não, não é assim. No clube não é assim. E o Andrés, o Duílio e tal, eles podem continuar sendo influentes para eleger o próximo presidente do Exatamente, esse é o ponto. Como acontece normalmente. Agora, um karma. A pergunta de $1 bilhão, Arnaldo Ribeiro. Diga. O que isso tudo que a gente está falando, já passamos aí quase meia hora de programa falando de casos de polícia, interfere na hora que o juiz apitar amanhã? Eu acho que já misturou tudo há algum tempo, porém tem essa... O Corinthians tem uns hiatos. Esse é um hiato quase sagrado, né? É a eliminatória da Copa do Brasil. Isso, né? Parece que é o oásis no meio do caos corintiano. A votação é Entre depois. o parênteses, faz o que tem que fazer e fecha o parênteses. Votação é depois, o transfer ban é depois, é o calendário. Porque antes é quarta-feira, amanhã. É quarta-feira. Com uma vantagem na partida de 1 a 0. Como tem um programa aí que fala muito. Quarta-feira. Tem um programa que fala bastante, né? Mesmo, por exemplo, envolvendo o jogador atual, essa coisa do transfer ban, o Félix Torres, mas o Félix Torres vai ficar no banco, vai lá ser relacionado para o jogo. Para ele, tanto faz. Eu acho que em termos esportivos, o Dorival, a última coletiva, que as entrevistas dos técnicos estão meio turbulentas ou parecem às vezes insossas, mas elas passam alguns recados. O Dorival falou política zero, né? Falou contra o Fortaleza, depois do jogo, política zero. Para ele, seria importante política zero. Ele sabe que não é assim, mas ele sente que nesse período, nesse ato, política não vai entrar. Nesse momento, nesse duelo. O que vai entrar? Jogo de bastidor. É a questão do Caio Max na arbitragem, é a pressão, é a passagem da responsabilidade para o Palmeiras. É a coisa que precede um duelo de futebol eliminatório entre dois rivais. Né? Então, eu acho que isso, tudo que a gente está discutindo, ele ameaça o Corinthians logo depois do jogo do Palmeiras e, sobretudo, para o futuro. O que está acontecendo agora com o Corinthians. Mas para quarta-feira eu acho que interfere pouco. Só uma coisa, que essa parte do dinheiro e como também tem uma influência. O nosso palestra, nossos colegas do nosso palestra, subiram lá a matéria que eu estava lendo do superávit em junho de 50 bilhões.
o primeiro comentário mais curtido do post. Beleza, tudo esse dinheiro aí para perder pro time dos caras que estão... Então, esse é o jogo. Que não consegue pagar nem... Então, na cabeça do torcedor é o comentário mais curtido. Não adianta a gente falar que não. É muito maluco Entra isso. na mente do torcedor É muito essas maluco isso, coisas. porque a gente está falando aqui, não, porque tal, são mundos diferentes, o mundo que o Palmeiras vive, o mundo que o Corinthians vive. Parece que isso até deixa o Palmeiras com mais responsabilidade. Pô, mas desses caras aí que você vai perder, não é possível, né? Você foi organizado e tudo mais, na hora no confronto. Mas assim, massa. É difícil falar, não influencia, né? É verdade, é um hiato. É o jogo 90 minutos ali tudo pode acontecer. Né? O Corinthians até venceu o primeiro jogo. Com aqueles 11 que o Com aqueles 11 que estão lá, são esses caras aí que vão lá. Como, né? Não são os 23, os 11 que a gente falou, deu cara a cara, deu ali parecido, tem um jogo. É o tal do dentro de campo são 11 contra 11, não é? E assim, o Corinthians, ele usa isso, né, a seu favor. Quando dá errado é porque, já falei isso aqui várias vezes, né? Fica aquele coitadismo. Mas claro, olha, tem o Ministério Público, tem a polícia, não sabe qual é o presidente, vou tomar transfer ban. Quando ganha é porque é muito grande, porque é o time do povo, porque a camisa é muito forte. Então vamos separar as coisas? Vamos separar as coisas. Vamos olhar o trabalho do Dorival. O trabalho do Dorival é bom até aqui? Para mim, não. O que muda, dá outro contexto para o trabalho do Dorival, é a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Posso falar uma frase só sobre o trabalho do Dorival? O trabalho do Dorival é menor do que o tamanho que o Dorival adquiriu nos últimos anos. Ótimo, tudo bem. Não está na melhor fase dele, ok. Acontece também. Seleção, assim São Paulo e Flamengo. O outro treinador, que está do outro lado. Mas a gente vai falar disso depois. Então, assim, separando essas questões todas, o Corinthians vem de uma vitória num jogo que ganhou, com méritos, poderia ter empatado o jogo, poderia o jogo ter sido diferente, poderia sim. Não foi um jogo de superioridade massacrante, dominante do Corinthians, mesmo jogando em casa. E ele tem uma vantagem, e essa vantagem vai ser muito bem utilizada pelos jogadores que tem. Que são jogadores experientes, que sabem o que fazer dentro de campo. Esse é um ponto. A partir daí, a análise fica enviesada. Ela é a análise da desculpa, da muleta, do penduricalho. Entendeu? O que tem que analisar é o que o Corinthians vai fazer em campo. Ou fez em campo nesse último jogo. Ou deixou de fazer contra o Fortaleza. Que para mim é o modo pensa pequeno. Que pegou o Palmeiras também lá contra o Vitória. Tá? É como eu penso, não é como eles pensam, nem o Veste já discorda de mim na saída sobre esse argumento. E tudo bem, tá? É como eu penso, é como eu vejo as coisas neste olhar, com o olhar que eu tenho para o futebol brasileiro neste momento. Então, Memphis é capaz de decidir o jogo? Yuri Alberto é capaz de decidir o jogo? O Garro é muito bom jogador? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente sabe, eu sei, o Abel sabe, o Dorival sabe, o Vessa sabe, você que está vendo a gente sabe, o que o Corinthians pode entregar. E é isso. E o que o Corinthians pode entregar é isso. Nada mais, além de raça, vontade, disposição, controle do jogo pela experiência, né? Pela imposição, que foi o que a gente viu, né? Quando o Palmeiras fez o gol lá de empate. E os jogadores do Palmeiras foram sendo expulsos. Não sei se vocês repararam nisso. Os caras foram... expulsando os jogadores do Palmeiras, tudo lá. Aí vem o Facundo, vem o Maurício. Aí tem que sair o Gomes lá de trás para falar alguma coisa. Isso fala do Palmeiras, não do Corinthians. Então, se o Corinthians passar amanhã, não vai ter nenhuma influência a polícia, o Ministério Público, a falta do presidente. E se não passar, também. Porque senão vai ser sempre aquela coisa do coitadinho. Eu sou coitado, porque olha o que está acontecendo comigo, meu Deus, tá? Esse é o meu jeito de ver a coisa. Mas por isso que a gente está falando isso antes do jogo. A gente está ponderando essas coisas todas antes de saber o resultado. Porque elas como a vida como ela é. Isso está acontecendo. Okay. Isso não é uma desculpa para o resultado. O transfer ban, a falta de dinheiro, a confusão política. Então, mas isso não está no jogo, né? Isso foi, repito, nos 90 minutos. O Daronco... É a mesma coisa que se o Corinthians perdeu, o cara fala, também o Palmeiras teve 58 milhões de superávit.
Então, eu acho que isso Não não é entra. isso, é isso que eu tô cara. falando. Isso Essa não entra. discussão não Você entra. pode dizer que o Palmeiras tem um time melhor, tem mais jogador, que o Abel é melhor que o Não entra Dorival. dentro das 4 linhas, mas pro torcedor que eu acabei de falar do primeiro comentário entra. Então, mas a nossa perspectiva é outra, deveria ser, né? O trabalho do Dorival você acha que é bom? Não, acho que é regular só. Mas também se eliminar o Palmeiras já vira bom. Aí é maravilhoso. Como é que foi o trabalho dele no São Paulo? Bom, Por quê? Porque ganhou. pela caneco. Se você tirar o caneco dali, fica um trabalho Ganhou o quê? Copa do Brasil inédito. Passando por... Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Beleza. Brasileiro dele, Foi fraco. Sul-Americana dele. Chegou na semifinal, mas perdeu pro time do Zubeldia. Não, quartas, né? Quartas de final, perdeu pro time do Zubeldia. De casa. Zubeldia em casa, exato. Um a mais. Isso. Então, é isso, né? Então, assim... Então, mas só um parênteses. E isso é o Dorival puro. É o Dorival que ou ele vai te entregar um título no final do ano. O que não deixa de ser uma virtude, porque tem Não, gente que não te super. entrega nada. Não, é te verdade. entrega nem Não. no Ou ele capim. vai te entregar um título, como entregou pro São Paulo, como entregou pro Flamengo, e aí foi espetacular, ou o Santos lá atrás. Ou, Isso, cara. ou se ele não tiver isso, fica muito pouco. Exato. Né? Ele é de extremos, né? Então, eu acho que ele ainda, o trabalho, ele ainda está em análise. Essa frente da Copa do Brasil pode ser a frente de salvação dele, como foi no São Paulo. Ele conseguiu o título inédito, saiu nos braços da torcida, etc e tal e tudo mais. E depois ele não cria vínculos. Isso que é interessante também da parte dele, né? Então, enfim. Então, eu acho que ele tem, nesse momento, aquela circunstância de ter... Vamos tentar comparar o estágio atual do Corinthians, do Dorival, do estágio atual do Palmeiras, do Abel. O estágio atual do Corinthians... O Dorival pode ser comparado ao que veio antes. O Abel está sendo comparado com ele mesmo, com o que ele vinha fazendo em outros anos, né? Então, o Dorival com o Ramon Dias. É aquilo, para mim está claro. Ele tenta, no início, além de bloquear mais, ser menos vazado e tudo mais, colocar algumas coisas de assinatura própria, de gosto próprio. Tipo o Maicon de primeiro volante, essas coisas. Ou o cara terceiro zagueiro. Como foi no trabalho do Flamengo? Tentou o Ranieri, lembra? Isso, lá na frente. É. Cara, aí, tava dando tudo errado. Ele deu 10 passos atrás, eu vou com o que o Ramon fazia. Ramon, era isso. Eu assisti os jogos de novo do Ramon. Qual era o melhor jeito de jogar com esses caras aqui? Ele voltou. Voltou. Copiou. Os 3 volantinhos, Né? o carro e os 2. Tá lá de novo. Ainda não consegue, mas aí ele tem um álibi, a mesma produção ofensiva do Ramon. Porque qual que é o álibi? Agora que voltou o trio. Então, na verdade, o trabalho dele tem sido quase um de manutenção daquilo que tinha sido bom com o Ramon Dias. Grandes méritos ele não tem. Talvez o mérito seja lidar com essa circunstância tão complexa, mas que o Ramon também sabia. O Corinthians já estava pegando fogo na época do Ramon Dias. Já estava com o presidente e tal. E o Dorival aceita assumir o Corinthians, com o presidente apresentando ele já meio escapando para não dar satisfação para ninguém, naquela cena constrangedora. O Abel, a comparação é com os melhores momentos do Abel. Aí é uma outra circunstância. E o que intriga é o que a gente estava discutindo aqui, que justamente no momento mais desorganizado do Corinthians, de piores resultados no geral, o Corinthians esteja vencendo o Palmeiras, nesse momento. Isso acontece no futebol com rivalidades, em outras circunstâncias, né? Acontece. Isso intriga e machuca o palmeirense. Então, o Palmeiras começa a tentar entender por que ele está sendo pior que o Corinthians nos duelos. Está brigando menos, está botando menos dedo na cara, está não sei o que lá. Ele não encontrou uma explicação até agora, porque a explicação principal é com o treinador. Quando o Palmeiras ganha bem do Corinthians em Barueri, ninguém precisou dar butinada, levar a cabeça de galinha, tal, não sei o que lá. O Palmeiras jogou um primeiro tempo exemplar. Quando a gente fala ganhar as principais divididas, não é bater no adversário ou botar dedo na cara. Não. É marcar bem, chegar junto. Se dispor a correr sem a bola, tal. E o Palmeiras fez isso em Barueri. Contra o Corinthians, ele não jogou mal, mas ele foi um time, como diz o Massini, também um pouco blasé. Isso não dá, não é suficiente. O Palmeiras, acho que talvez não vai no estalar de dedos, a gente está esperando isso do Palmeiras e do Flamengo, em outros aspectos. Não só pelo superávit e a quantidade de jogadores contratados. Pelo potencial que cada time tem de jogar. Eles não jogaram ainda. Então, a gente fica, uma hora, o nível desse time vai subir.
uma hora o nível desse time vai subir. Em relação ao Abel, a comparação é mais cruel ainda do que com o Felipe Luiz, porque o Abel é há 1 ano e meio que a gente está esperando isso. Com diferentes jogadores, com o clube do mesmo jeito, com o clube contratando mais, com o clube incrementando o seu elenco. Então é uma pressão quase interna em que o rival ele só fustiga esse negócio, ele vai abrindo a ferida do Abel. Pô, o time não joga, o time não ganha do Corinthians, né? Essa discussão ela é incrementada pelo Clássico, pela eliminatória, pela Copa do Brasil. Mas o Palmeiras do Abel está devendo para o palmeirense, não é para mim, analista, então, para o palmeirense. Boas atuações. Ir além de competir em todas as frentes, né? Então, eu acho que essa é uma pressão interna mesmo, que o adversário só amplifica nesse momento. São situações bem diferentes de Dorival Abel, evidentemente, além do tempo de trabalho, característica e tudo mais. Só para ilustrar o que ele está dizendo, o Corinthians perdeu 1 de 6 do derby, dos últimos 6 derbys. Cara, isso, na atual diferença entre os dois, gente, não é pouca coisa isso. Mas para trás a diferença era... Sim, mas... Aí a coisa virou agora. Sim. Virou também por causa desta virada que o Abel deu. Sim. O Palmeiras deu, Sim. né? A gente personifica... O que a gente está falando aqui... Com ele, a história. Nós estamos Claro, falando ele aqui... nos... Uma coisa que eu estou reparando do que você está falando, o Arnaldo também, Vessa, eu queria ouvir de você, que essa mudança do Palmeiras, o Corinthians endurecer os últimos jogos, tem mais a ver com o Palmeiras do que com o Corinthians. Porque o Corinthians está nessa draga que a gente está vendo aí e tal. E, por exemplo, contra o São Paulo, o Corinthians tem sofrido ultimamente. Mas como o Palmeiras não está jogando o que pode, o Corinthians está tomando conta desse espaço, vamos dizer assim. Então tem mais a ver com o Palmeiras, é incrível isso, não é? Então, por quê? O trabalho do Dorival não é tão bom. O time está aí, o clube está cheio de problema, né? Quando o Palmeiras ele cai de nível, ele fica no nível do Corinthians. Sim, eu acho que você não está errado. Só que para o corintiano é incrível. Sabe quando vai jogar contra o São Paulo? Qual que é a frase que eu vejo na rede social? Joga como se fosse o Palmeiras. Então parece que o Corinthians está a famosa frase, o derby é um campeonato à parte, está sendo levado literalmente por esses jogadores do Corinthians. O derby é um campeonato à parte. E isso está sendo levado em consideração pelos jogadores. E o Majestoso não está sendo, e o contra o Santos não está sendo, e contra o Flamengo não está sendo, mas contra o Palmeiras está sendo. Se vai ser amanhã, não sei, não faço a mínima ideia. Mas isso está sendo. Então tem um pouco isso, acho que o Palmeiras não está jogando o seu melhor contra o Corinthians, mas eu acho que também está tendo um foco e está se trabalhando no derby de maneira diferente em relação ao Corinthians. Aí está. E aí, Fiel, qual é o seu palpite para o jogo de amanhã? Já deixa aí nos comentários o seu palpite pra gente ver aí como que tá a adrenalina e o coração da Fiel, a emoção, né? E a confiança para esse jogo de amanhã. Eu fiz um vídeo aqui também logo pela manhã falando aí do Corinthians poder receber um possível transfer ban devido à falta de pagamento do Félix Torres. O Corinthians pode sofrer essa punição aí. E eu fiz esse vídeo. Se você não viu ainda, corre lá no canal aqui. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Vai aparecer aqui um quadradinho. Você vai ver aí esse vídeo se você ainda não viu. Essas são as últimas notícias do Coringão. E amanhã a gente vai estar atento a tudo. Pré-jogo, pós-jogo. Tudo você vai encontrar aqui no canal Fiel do Bando. Beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E vai Corinthians.